O mistério do assassino do século XVIII. Besta de Gervalda. Vítimas encontradas, dilaceradas ou decapitadas. Goiás News Notícias. Sem mais delonga, vamos para notícia. YouTube. Em meados do século XVIII, mulheres e crianças foram encontradas dilaceradas, desmembradas ou decapitadas na tranquila província francesa de Gervalda. Estes foram os primeiros de quase 100 ataques perpetrados por um animal misterioso, conhecido como a Besta de Gervalda. O mistério do assassino do século XVIII. Besta de Gervalda. Vítimas encontradas, dilaceradas ou decapitadas. 2. De 1764 a 1767, na região histórica de Gervalda, localizada no sul da França, em áreas adjacentes, cerca de 100 crianças, jovens e mulheres foram mortos por uma chamada besta. Numerosos outros humanos sobreviveram aos ataques, muitos deles gravemente feridos. A série de ataques foi confirmada por uma grande variedade de documentos históricos e não é questionada pelos cientistas. Os historiadores afirmam que os lobos, ou um híbrido de lobo e cachorro doméstico, atacaram as vítimas. A suposição híbrida baseia-se na descrição de um canídeo, abatido, em junho de 1767, que teria estranhas características morfológicas. No entanto, uma avaliação crítica de textos históricos, incluindo as publicações dos abades franceses François Fabre e Pierre Pourquer, revelou que nem este animal, nem qualquer outro lobo morto em Gervalda, teve algo a ver com os ataques da besta. O mistério do assassino do século XVIII. Besta de Gervalda. Vítimas encontradas, dilaceradas ou decapitadas. 3. Desenhos como este mostram como os residentes de Gervalda tentaram retratar a besta como lobos ou criaturas fabulosas. As descrições da época variam e os relatórios podem ter sido muito exagerados devido à histeria pública, mas a besta era geralmente descrita como um canino parecido com um lobo com uma estrutura alta e magra capaz de dar grandes passos. Tinha uma cabeça alongada semelhante à de um galgo, com um focinho achatado, orelhas pontudas e boca larga sobre um peito largo. Também foi dito que a cauda da besta era notavelmente mais longa que a de um lobo, com tufo no final. O pelo da besta foi descrito como castanho avermelhado ou avermelhado, mas seu dorso era listrado de preto e um padrão branco em forma de coração foi notado em sua barriga. Ataques de lobos em Gervalda. Cerca de 95% dos ataques de carnívoros a humanos em Gervalda durante os anos de 1764 a 1767 podem ser atribuídos a um único animal conhecido como labete, a besta. Não há dúvida de que os ataques restantes foram executados por lobos raivosos e não raivosos. Os lobos eram uma espécie comum naquela época e, portanto, facilmente reconhecidos pela população rural. Horrores da Besta de Gervalda. A Besta de Gervalda cometeu seu primeiro ataque registrado no início do verão de 1764. Uma jovem chamada Marie-Jeanne Vallet, que cuidava do gado na floresta Mercure perto da cidade de Langogne, na parte leste de Gervalda, viu a besta vir até ela. No entanto, os touros do rebanho atacaram a besta, mantendo-a sob controle. Eles então o expulsaram depois que ele atacou pela segunda vez. Pouco depois, a primeira vítima oficial da besta foi registrada. Jeanne Vallet, de 14 anos, foi morta perto da vila de Lissubax, perto de Langogne. Ao longo do restante de 1764, mais ataques foram relatados em toda a região. Muito em breve o terror tomou conta da população porque a besta estava atacando repetidamente homens, mulheres e crianças solitários enquanto eles cuidavam do gado nas florestas ao redor de Gervalda. Os relatórios observam que a besta parecia ter como alvo apenas as regiões da cabeça ou pescoço da vítima. O mistério do assassino do século XVIII. Besta de Gervalda. Vítimas encontradas, dilaceradas ou decapitadas. 4. A besta atacava repetidamente homens, mulheres e crianças sozinhos, visando a cabeça ou o pescoço da vítima.
No final de dezembro de 1764, começaram a circular rumores de que poderia haver um par de animais por trás dos assassinatos. Isso ocorreu porque houve um número tão alto de ataques em um espaço tão curto de tempo e, porque muitos dos ataques pareciam ter ocorrido ou foram relatados quase simultaneamente. Alguns relatos contemporâneos sugerem que a criatura foi vista com outro animal, enquanto outros relatam que a besta estava acompanhada de seus filhotes. Em 12 de janeiro de 1765, Jacques Portefaix e 7 amigos foram atacados pela besta. Depois de vários ataques, eles o expulsaram ficando agrupados. O encontro acabou chamando a atenção do rei Luís XV, que concedeu 300 libras a Portefaix, e outras 350 libras para serem divididas entre seus companheiros. O livre era a moeda do Reino da França e de seu estado predecessor da França Ocidental, de 781 a 1794. O rei também ordenou que Portefaix fosse educado às custas do Estado. Ele então decretou que o Estado francês ajudaria a encontrar e matar a besta. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos 2 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Em busca da besta. A princípio, o capitão do Homero dos Dragões Clermont-Ferrand e suas tropas foram enviados para Ligevaldan em várias ocasiões. Ele quase atirou na besta, mas foi prejudicado pela incompetência de seus guardas. Depois disso, o rei Luís XV enviou 2 caçadores de lobos profissionais, Jean Charles, Marc-Antoine Valmesle Deneval e seu filho Jean François, para matar a fera. Pai e filho Deneval chegaram a Clermont-Ferrand em 17 de fevereiro de 1765, trazendo consigo 8 cães de caça treinados na caça ao lobo. Nos 4 meses seguintes, a dupla caçou lobos eurasianos, acreditando que um ou mais desses animais era a besta. No entanto, quando os ataques continuaram, os Denevals foram substituídos em junho de 1765 por François Antoine, o único portador de arcabuz do rei e tenente da caça, que chegou a Limousieux em 22 de junho. Em 21 de setembro, Antoine matou um grande lobo cinzento medindo 2,7 pés de altura, 1,7 metros de comprimento e pesando 60 quilos. O lobo, que recebeu o nome de Loupe de Chazes em homenagem à vizinha Abibai de Chazes, era considerado muito grande para um lobo. O animal foi ainda identificado como culpado pelos sobreviventes do ataque, que reconheceram as cicatrizes em seu corpo infligidas pelas vítimas que se defendiam. O lobo foi empalhado e enviado para Versalhes, onde o filho de Antoine, Antoine de Belterny, foi aclamado como um herói. Antoine ficou na floresta de Auvergne para perseguir a parceira da besta e seus 2 filhotes adultos. Em poucos dias, Antoine conseguiu matar a loba e um filhote, que já parecia maior que a mãe. Ao exame do filhote, parecia ter um par duplo de ergus, uma malformação hereditária, encontrada na raça Basruja ou Belceron. O outro filhote foi baleado e atingido e acredita-se que tenha morrido enquanto se refugiava entre as rochas. O mistério do assassino do século XVIII. Besta de Gévaudan. Vítimas encontradas, dilaceradas ou decapitadas. 5. O lobo baleado por François Antoine em 21 de setembro de 1765, exibido na corte de Luís XV. Embora Antoine tenha matado todos aqueles lobos bizarros, ele manteve seu medo e dúvidas. Com um filhote que não conseguiu encontrar, ele voltou a Paris e recebeu uma grande quantia em dinheiro, mais de 9.000 libras, além de fama, títulos e prêmios. Ainda estava assombrando a terra. Os aldeões voltaram a passar os dias felizes sem medo, até o dia 02 de dezembro, quando 2 meninos foram novamente atacados, um de 6 e outro de 12 anos, sugerindo que a besta ainda estava viva. Ele tentou capturar o mais novo, mas foi combatido com sucesso pelo menino mais velho. Logo depois,
Ataques bem-sucedidos se seguiram e alguns dos pastores testemunharam que, desta vez, esta besta não demonstrou nenhum medo perto do gado. Mais uma dúzia de mortes foram relatadas após ataques perto de Labeceiro e St. Mary. O ataque final, a morte da criatura que acabou marcando o fim dos ataques, acreditada a um caçador local, chamado Jean Chastel, que atirou nas encostas do Monte Monchet, agora chamado de Soigny-d'Anvers, durante uma caçada organizada por um nobre local, o Marquês d'Aquier, em 19 de junho de 1767. O abade Fabre reimprimiu um relato juramentado que dizia que Chastel atirou na criatura, com uma combinação de bala de grande calibre e chumbo grosso, feita por ele mesmo com prata. A besta foi então levada para o castelo do Marquês d'Aquier, onde foi empalhado pelo Dr. Boulanger, um cirurgião em Salgues. O relatório post-mortem do Dr. Boulanger foi transcrito pelo tabelião Marin e é conhecido como o relatório Marin sobre a besta. Ao ser aberto, o estômago do animal continha os restos mortais de sua última vítima. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. O relatório Marin descreve a criatura como um lobo de proporções extraordinariamente grandes, este animal que nos parecia ser um lobo, mas extraordinário e muito diferente pela sua figura e pelas suas proporções dos lobos que vemos nesse país. Isso é o que certificamos por mais de 300 pessoas de todo o mundo que vieram vê-lo, apesar da interpretação amplamente aceita, baseada na maior parte da pesquisa histórica, de que a besta era um lobo ou outro canídeo selvagem. Várias teorias alternativas foram propostas, como um leão hipotético ou um monstro maligno.